Sempre consideramos que a dívida é o principal mecanismo de dominação nas relações assimétricas norte-sul e também como um mecanismo de transferência líquida de riqueza para a burguesia. A gente percebe que as elites são impenetráveis, por mais que a gente pressione. Uma vez no poder, os governantes, os políticos cedem às pressões das corporações e não à pressão da sociedade civil. Essa oligarquia, ela fortaleceu muito o seu poder à medida que ela foi concentrando mais a finança, mais poder sobre a finança, ela também foi paralelamente aumentando o seu poder político, o seu controle praticamente completo sobre todos os governantes. O governo fica nessa corda bamba desde o segundo governo de Fernando Henrique, sem resolver a questão. Os governos pós-2002, apesar de serem capitaneados pelo PT, que sempre foi um partido crítico ao Plano Real, pelo menos até 2002, por uma concepção de governabilidade, esse partido mudou a sua concepção. Do seu ponto de vista macroeconômico, ele deu sequência ao que vinha sendo feito desde os anos 90. Boa parte da chamada credibilidade do governo Lula se deu justamente por esta surpresa para os banqueiros e financistas internacionais. O partido que sempre sustentou a denúncia de todas as consequências nefastas do modelo liberal no Brasil, simplesmente capitulou quando chegou no governo federal. Não ter lidado com essa questão de uma maneira frontal e corajosa, o que indica isso? Indica que o tema do endividamento é tão importante para os países do norte, para os credores e para os bancos privados, que eles usam qualquer meio para ou ameaçar ou cooptar novos governos em relação a isso. E nós temos precedentes graves relacionados com uma política mais soberana de países da América Latina. Eu menciono, por exemplo, Jaime Roldós, presidente do Equador, né, que em 83, depois de uma campanha vitoriosa, fantástica, uma eleição democrática sem questionamentos, né? Como ele propunha uma gestão econômica voltada para os benefícios da população e da nação equatoriana, foi morto pela CIA, conforme está o depoimento e o testemunho do John Perkins, que é o autor daquele livro Eu Fui um Assassino Econômico. E ele diz de cátedra porque ele era um dos agentes no Equador naquela época. De modo que eu imagino que semelhantes pressões tenham acontecido com o Lula quando ele foi, em outubro de 2002, já eleito. Ele foi a Washington e aí alguma coisa aconteceu que tudo mudou. Ele nomeou o Henrique Meirelles presidente do Banco Central, e o Henrique Meirelles era o presidente do Bank Boston, que era um dos credores do governo brasileiro. Portanto, inimaginável a gente ter um presidente de banco transnacional virando gestor do Banco Central, que é a chave, né, do sistema da gestão financeira do governo federal. Nós estamos convencidos que a resposta não é técnica, né? Quer dizer, as condições para realizar uma moratória, uma auditoria na forma como nós acreditamos que seja necessária. E mais que isso, tirando as conclusões de uma auditoria dessa, as atitudes políticas a serem implementadas, isso não é tarefa de um Banco Central forte, de um ministro da Economia decente. Isso é tarefa de uma mudança profunda de correlação de forças na sociedade latino-americana e mundial. Esse fragmento de classe monopolista financeira tem um poder muito grande. Para contrapor a esse poder, é necessário, como dizia já o bom e velho Maquiavel, só o poder limita poder. É necessário que o povo, que os trabalhadores, que a classe trabalhadora constitua-se num poder para fazer valer sua vontade. Eleições com a presente estrutura econômica e midiática, né,
com a concentração também da mídia e de tudo mais que há aí, não existe, a meu ver, chance alguma, nenhuma chance de reversão desse quadro, somente com um tipo de mobilização popular. Aquela manifestação de rua, grande parte daquela população que estava na rua não sabe o que acontece com o obediamento público. E por conta disso, eles estavam reivindicando coisas no varejo. Quando o tema central, para mim, na minha visão, são dois. O primeiro é a dívida pública, o segundo é a democratização da mídia. Nós precisamos desarmar essa bomba. E para desarmar essa bomba, tecnicamente, não há muita dificuldade. Eu quero assumir publicamente, eu não sou um neutro observador da cena nacional, posso até ser um candidato uma hora dessa, compromisso com a auditoria da dívida brasileira. Porém, eu tentarei me cercar.